E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é figurinha carimbada em qualquer concurso de direito tributário: as imunidades. Vamos desvendar juntos o que são, como funcionam e, claro, as mudanças mais recentes que todo mundo precisa estar por dentro. Sabe aquela história de que imunidade e isenção no fim do dia dão no mesmo? Pois é, o efeito prático é não pagar o tributo, isso é verdade. Mas, para uma prova, essa ideia é uma armadilha clássica. Será que juridicamente são a mesma coisa? É exatamente esse nó que a gente vai desatar agora. Para a gente responder essa pergunta e não cair em pegadinhas, nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender a essência da imunidade e separar de vez o joio do trigo, diferenciando de isenção. Depois, a gente passa pelos tipos mais importantes, a recíproca, a religiosa e a cultural, e fechamos com as novidades quentinhas da reforma tributária que já estão aparecendo por aí. Então, vamos lá. Começando pela base de tudo. O que a Constituição realmente quer dizer quando estabelece uma imunidade tributária? Pensa assim, a imunidade é como se fosse um super escudo criado pela própria Constituição. Não é que o governo perdoa uma dívida, não. É muito mais forte que isso. A Constituição chega e diz: governo, nessa situação aqui você nem pode pensar em criar um imposto. É uma limitação que corta o mal pela raiz. Agora, vamos para o ponto que costuma dar um nó na cabeça de muita gente. Porque na prática, o resultado é o mesmo, né? O bolso fica feliz porque não tem que pagar nada. Mas juridicamente, gente, são mundos completamente diferentes. E é aqui que as bancas de concurso adoram testar nosso conhecimento. Olha só que legal essa tabela para organizar as ideias. A imunidade, como a gente viu, está lá na Constituição. É uma barreira de competência. Já a isenção, não. Ela vem de uma lei comum. O fato gerador até acontece. Por exemplo, a pessoa vendeu um produto, mas a lei chega e fala: olha, para esse caso específico está dispensado o pagamento. E a não incidência? Essa é mais simples ainda. O que aconteceu na vida real nem sequer estava previsto na lei como algo que gera tributo. Pegou a lógica? Com isso aqui não tem mais como confundir. Beleza? Entendida a diferença? Vamos mergulhar agora no primeiro grande tipo de imunidade, a recíproca. Ela é basicamente a guardiã do equilíbrio de poder na nossa federação. O texto da Constituição é direto e reto. É uma trava, uma proibição clara para que um ente da federação não use imposto como arma para enfraquecer o outro. Já pensou a bagunça que seria se o município pudesse cobrar IPTU de um prédio da União, ou se um estado pudesse cobrar IPVA da frota de ambulâncias de outro município? Seria o caos. Por isso essa regra é tão fundamental para o nosso pacto federativo. E aqui a gente tem um resumo dos pontos mais importantes. A finalidade, claro, é proteger a autonomia de cada um. E é tão sério que o STF considera uma cláusula pétrea, ou seja, não dá para tirar da Constituição. Ela vale também para autarquias e fundações. E aqui, atenção máxima. A reforma tributária de 2023 trouxe uma novidade, incluindo os correios na jogada. Mas tem uma condição de ouro, hein? Só vale se o patrimônio, a renda, os serviços estiverem ligados às atividades essenciais do Estado. Se o governo está agindo como uma empresa privada, competindo no mercado, aí a história é outra, não tem imunidade não. Bora seguir? Agora a gente vai falar de duas imunidades que protegem valores super importantes para a nossa sociedade: a liberdade de religião e o nosso acesso à cultura. Aqui o recado da Constituição é bem claro. O direito à liberdade de culto é sagrado e não pode ser dificultado por barreiras financeiras. É a proteção da manifestação da fé, não importa qual ela seja. E os detalhes aqui são cruciais, viu? A proteção abrange tudo o que for ligado à finalidade essencial da entidade. E um ponto que sempre cai em prova: e se a igreja aluga um imóvel? Tem imunidade? Tem sim, desde que a grana do aluguel volte para a atividade principal da igreja. E mais uma vez, a reforma de 2023 veio para deixar tudo mais claro, ampliando a proteção para organizações de assistência social que são ligadas às entidades religiosas. Seguindo em frente, a gente tem a imunidade cultural, que muita gente chama de imunidade de imprensa. O objetivo aqui é muito nobre. É para baratear e facilitar o acesso de todo mundo à informação, ao conhecimento, à cultura. O pulo do gato aqui é entender que essa imunidade é objetiva. O que isso quer dizer? Que ela protege o objeto, o produto, e não a pessoa ou a empresa que o vende. Não importa se é uma livraria gigante ou a banquinha de jornal da esquina. O que está imune é o livro, o jornal. E com o tempo, a interpretação foi se ampliando para incluir apostilas, álbuns de figurinhas e até música brasileira. Bem legal, né? E agora, o momento mais esperado. Vamos falar do que tem de mais fresquinho e que pode apostar vai despencar nas próximas provas.
É isso mesmo, a reforma tributária, a emenda constitucional 132. Ela deu uma boa sacudida nas regras de imunidade, então atenção redobrada agora. E essa aqui é a grande virada de jogo, pessoal. Sabe todas aquelas imunidades sobre impostos que a gente acabou de ver? Pois é, agora elas também valem para a nova contribuição sobre bens e serviços, a CBS. Isso é uma expansão gigantesca da proteção que a Constituição dá. Então, para a gente fechar e fixar bem na memória, são 3 mudanças-chave. Primeira, a extensão para a CBS. Segunda, os Correios entrando na imunidade recíproca. E terceira, a proteção explícita para as organizações assistenciais ligadas às igrejas. Simples assim. Então, o que a gente precisa levar dessa nossa conversa de hoje? Primeiro, a diferença de ouro entre imunidade, que vem da Constituição, e a isenção, que vem da lei. Segundo, o porquê de cada imunidade principal: proteger a federação, a liberdade de culto e o acesso à cultura. E terceiro, claro, o baita impacto da reforma tributária, que deu um upgrade em todas essas proteções. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Se a imunidade é esse instrumento tão poderoso para proteger valores que a gente considera essenciais, como a federação e a liberdade, que outro valor a nossa Constituição poderia querer proteger com ela no futuro? Isso só mostra como o direito não é estático e como as imunidades são vitais para a nossa democracia.